Estamos de volta. Hoje o papo é bioconstrução. Nilson, me diz uma coisa. É possível considerar no espaço urbano a bioconstrução? Sim, a gente pode ampliar um pouco o conceito de bioconstrução e falar também sobre construções ecológicas, né? A Águila citou o exemplo da arquitetura apropriada ou adequada ao clima. Então, eu vou citar um exemplo muito comum, né, aqui no Rio. Por exemplo, aqui a gente está em Friburgo, que é um clima tropical de altitude. Então, a gente tem aqui no inverno 5 graus, por aí, e no verão a gente tem 28. E se eu ando 1 hora de carro, eu estou aqui em Cachoeiras de Macacu, que a gente tem um verão com 40 graus e tem uma temperatura muito mais alta. Se eu vou mais para o litoral, aqui Rio das Ostras, por exemplo, litoral, eu vou ter todo esse clima de litoral, né? Meio mais quente, com a temperatura mais baixa em Rio das Ostras vai ficar em torno de, sei lá, 18 graus, né? E o que a gente vê é o seguinte, as construtoras aqui de Friburgo, que também trabalham em Rio das Ostras, a mesma casa que ela constrói em Friburgo, clima tropical de altitude, ela constrói em Rio das Ostras, que é clima quente de litoral. Será que isso está certo? Porque aí aqui em Friburgo a casa fica muito fria, então eu preciso de aquecedor, e os aquecedores consomem muita energia elétrica, e lá na praia a casa precisa de ar-condicionado, porque ela não é adequada nem para o clima de montanha, serrano, nem para o clima de litoral. E a gente traz isso também para os prédios, né? Esses prédios espelhados, que são muito em moda assim, agora, né? A construção moderna é estrutura metálica, uma face toda de vidro, e isso é altamente antiecológico, porque são prédios que precisam o tempo todo de muita energia para você conseguir climatizar e suportar ficar dentro daquele Além de ambiente feios, né, extremamente... Nilson? Além de Exatamente. feios, né? Feios, causa uma série de problemas, com morte de pássaros, uma série de coisas, né? Então, como que a gente pode pensar a bioconstrução, a bioarquitetura dentro da cidade? Primeiro, repensar o desenho desses prédios, dessas casas, para que seja adequado ao clima. A gente tem o edifício Paranapanema, lá do Lúcio Costa, né, que ganhou prêmio. É um prédio totalmente adequado para o clima do Rio de Janeiro, com cobogós, usou bem essa arquitetura bioclimática, né? Então, deveria ter sido seguido esse exemplo, mas não. Depois, os prédios que vieram começaram a copiar uma arquitetura mais norte-americana, que é outro clima, totalmente diferente do nosso, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar no desenho. É possível você construir um prédio utilizando o tijolo de solo cimento, é possível você utilizar bambu na estrutura do prédio como vergalhão, né? Na Ásia e na América Latina, você pode, até 4 andares, um prédio de até 4 andares, você pode substituir a ferragem por ferragem de bambu, entre aspas, né? O bambucreto, o bancreto, como o Johan apelidou, né? Então, é possível sim. Na Alemanha, o Gernot Mink, ele mostra uma foto no livro dele, né? O Gernot está sempre também lá no Tibá, um prédio que tem 6 ou 8 andares, agora me falhou a memória, mas ele é todo construído de terra, ele já tem 2 séculos e está lá de pé na Alemanha, um prédio de 6 a 8 andares, todo feito de taipa de pilão. Então, é possível sim a gente implementar. A gente não vai derrubar a cidade para construir uma cidade bioconstruída, né? Isso é um desperdício enorme. O que a gente tem que fazer agora é pensar em como readaptar as estruturas que a gente já tem para que elas se tornem menos dependentes de combustíveis fósseis, de energia elétrica, que produzam sua própria energia, que produzam o biogás a partir do esgoto, que reciclem suas águas, que captem água de chuva, para aí sim a gente ir conseguindo, fazendo tetos verdes para reduzir essas ilhas de calor que acontecem na cidade, né? O teto verde ele ajuda a criar um microclima. Então, existem muitas soluções para a gente adequar a cagada que a gente já fez, né? CJ, você está na sua segunda casa construída por você. Quais são as vantagens de ter uma casa como a sua? Inclusive financeiramente, é mais barato? Como é que é? Então, essa questão do mais barato é sempre um dilema, né? Porque depende, e depende irrita muito, essa questão não depende, né? Mas depende, porque se você vai fazer você mesmo, 100% você mesmo,
você vai correr atrás do material, se você vai fazer de terra, você vai chegar no nível de cavar o buraco para tirar a terra, sim, vai sair mais barato. Se você precisa de um consultor em bioconstrução para te ajudar, você vai construir, mas você precisa aprender as técnicas para conhecer, você precisa de mão de obra contratada. E aí, qual é o grande barato da bioconstrução? Você pode contratar um jardineiro para... Não estou falando de questão monetária, não. Estou dizendo da habilidade necessária. Você pode contratar um jardineiro para fazer a tua casa, porque a técnica em si é muito simples. Isso garante aquela tal da autonomia que eu falei. Você fazer uma parede de tijolo, botar em nível e no prumo, você tem que ser um mestre de obra experiente. Você fazer um pau a pique que fica reto e bonito, você faz com teus filhos, adolescente. Então, tem essa vantagem de você conseguir, empregando o seu trabalho, ficar mais barato, mas eu que também faço, eu sou mais professor do que consultor de obra, mas de vez em quando a gente faz as consultorias e presta serviço também. Digo para o potencial cliente de que vai sair pau a pau, só que é um pau a pau vantajoso, porque é como se você fosse comprar o orgânico, falando de alimento, né? Como se você fosse comprar comida orgânica pelo preço daquela comida envenenada. Então, é um pau a pau que sai vantajoso, mas é um pouco complicado, sem a gente entender como vai ser feita a obra, dizer que sai mais barato. Mas pode sair sim. No meu caso, as nossas obras têm saído aí, e aí quando a gente fala de obra, a gente tem que comparar padrão, né? Na construção civil tem o padrão. A minha casa é um padrão alto, tá? Então, a gente, dentro de uma casa de padrão alto, eu tenho uma economia de 30%. A começar pela fundação, porque a gente... Falando um papo mais técnico aqui, né? A gente muda também a fundação, que é a parte mais complexa de você mudar numa obra. Porque se tem alguma coisa que precisa ser careta do ponto de vista de engenharia, é a fundação, né, cara? A base da sua casa. O que eu quis dizer com esse careta? O telhado não é difícil de imaginar que o telhado dá para ser de madeira, porque a maioria dos telhados, de casa, pelo menos, ainda hoje aqui em Brasília, por exemplo, são telhados de madeira. Então, madeira, que é muito mais ecológico do que ferro, do que concreto armado, né? É claro, agora a arquitetura está mudando para essas casas retas, tem um nome que eu nem sei. Essas são tudo laje, tá, o telhadinho de madeira está saindo. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa visualizar uma estrutura de madeira não é tão distante quanto imaginar que dá para fazer uma fundação de uma casa feita de barro compactado. E dá. E aí a gente reduz o preço de 30% da obra. Cerca de 30% do custo da obra ela está na fundação. A gente consegue fundação com pedra, fundação com técnicas de terra ensacada, que começa a baratear desde daí. Aí passa por uma mudança na estrutura e principalmente nas paredes. Só que numa construção convencional, a parede, que a gente chama tecnicamente de vedação, também não é o mais caro. Então, de fato, o que barateia as bioconstruções é a mão de obra empregada, porque você vai botar você e sua família e os amigos e voluntariado para fazer, ou uma mão de obra que não precisa ser aquele mestre de obras que tem agenda lotada e vai te cobrar R$500 no metro quadrado, porque você não precisa dessa sabedoria toda desse mestre de obra. Veja, não estou dizendo que não tem valor a sabedoria do mestre de obra, eu estou dizendo que ela não é necessária na bioconstrução. Tá? O cara que vai fazer o prédiozão boladão lá de 10 andares chama o mestre de obra melhor do mundo, que é bom para garantir. Né? Mas na sua bioconstrução você consegue abrir mão dessas aparentes demandas que a gente fica pensando que não tem outro jeito de fazer. Né? Então, você disse fundação com barro. Isso realmente é possível? Realmente é possível. A minha casa hoje ela é uma casa de 2 andares. Ela tem o pé direito, que, para quem não sabe, é a linha da altura da parede. A cumeira, acho que todo mundo sabe, né? Pensando num telhadinho assim, a cumeira é essa ponta aqui. O pé direito é onde acaba a parede aqui, certo? Então, o pé direito da minha casa são 6 metros de altura. Eu tenho 3 metros no primeiro andar e 3 metros até o topo da casa. Então, eu tenho uma casa grande, carregada sobre uma fundação de super adobe, que é uma técnica de terra ensacada. Só que a gente não abre mão, e aí vem de novo a coisa dos conceitos. A gente não abre mão 100% de tecnologias e técnicas que, eventualmente, não são as mais sustentáveis do mundo. Por exemplo, nessa fundação eu tenho cimento. Só que se eu comparar com uma fundação convencional, eu tenho traços de cimento. Eu tenho 4 partes de terra vermelha aqui do Cerrado, a nossa terra é vermelha, junto com cimento. Eu não tenho brita, eu não tenho areia, que além do cimento são materiais de altíssimo impacto, né? Mas eu uso um pouquinho de cimento. Então, isso é importante. O nosso conceito não é o conceito, eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que o conceito que mais é esse puritano do não uso nada, é o conceito de construção, de ecoconstrução, que é quase fazer casa como os índios faziam,
fazem até hoje, tal. Não. A nossa casa não é uma ecoconstrução, é uma construção ecológica dentro do conceito de bioconstrução e tal. Eu falo desses conceitos não é porque eu acho que a gente tem que rotular, não. É só para entender que há diferentes conceitos dentro do mesmo objetivo, que é deixar a casa ficar de menor impacto. E aí, Ricardo, só voltando uma coisa que você citou lá no início, você falou que a construção civil é responsável pela maior parte dos resíduos. Não só isso, ela é a maior responsável, enquanto setor produtivo da economia mundial, ela é a maior responsável também pelo consumo dos recursos. Então, ela está no início da cadeia e no final. Ela é a que mais joga sujeira, mas ela também é a que mais consome recurso, extraindo desde o petróleo, porque o petróleo está em toda a cadeia produtiva. Para você ter uma fábrica de cimento, usa-se petróleo, usa-se gás natural, usa-se carvão natural para caramba, né? Todo o maquinário. O que é o cimento? É uma rocha que o ser humano vai lá, explode, leva para uma fábrica, transforma em pó. Esse pó entra em fornos a 1.200 graus, que ficam 24 horas por dia ligados, joga uma poluição louca. Então, todo esse consumo, que eu vou resumir a consumo energético, e aqui entenda-se energia / recurso, a construção civil é a grande vilã. Então, a gente tem a visão clara aí de que o agronegócio, né, a monocultura, as culturas envenenadas fazem um mal danado para o planeta, mas a gente esqueceu da construção civil. A construção civil também, infelizmente, faz um mal danado para o planeta. E a construção ninguém fala, né? Parece que ela não é tão nociva assim. Eu queria saber qual é a vantagem de ter uma casa ecológica, uma casa bioconstruída. Qual é a vantagem a nível de conforto que traz essa casa? Aga, por favor. Quando o Cláudio falou do preço, se é caro ou não, que a gente tem que pensar que talvez sai mais caro se você não tem mão de obra própria, mas que você ganha de qualidades, de valores incorporados, isso não tem preço. De fato, com a arquitetura convencional não tem como competir com isso, que é o jeito de construir convencional cria ambientes doentes, uso de cimento, uso dos PVCs, amianto, tudo isso são os tóxicos que construem uma qualidade do ar interno horrível, que de fato pode causar, se chama o síndrome de prédio doente, que isso obviamente não só faz o prédio doente, mas faz a gente doente, obviamente. Esse abuso de uso de materiais como alumínio, que tem um impacto ambiental gigantesco, uso de vidro que mata pássaros, tem prédios que a fachada mata por volta de 50 pássaros por dia. Essas coisas a gente tem que, quando a gente construir uma casa ecológica, a gente vai ter um bom sono. A gente vai dormir bem, porque sua consciência vai ser limpa, seu ar vai ser saudável de respirar, você vai ter um conforto térmico, se você usou as técnicas de ventilação passiva, sem uso de ar-condicionado, que é extremamente um dos maiores poluentes no sentido de consumo de energia. O Brasil é o terceiro do mundo no consumo de energia por causa do ar-condicionado. Se você consegue fazer esse conforto térmico pela massa térmica, pela essa respiração passiva, você ganha você ganha uma casa resiliente que é independente de falha do luz, você não vai sofrer nas temperaturas altas, né? Que é muito importante para o Brasil. Também você vai bastar seu custo de energia, simplesmente vai economizar o dinheiro, que pode investir em talvez melhorar a sua qualidade de vida, comendo orgânicos. Você vai ter na casa ecológica, usando mais iluminação natural, você vai se sentir melhor. Isso vai influir seu comportamento, sua produtividade, seu humor, de fato. Você vai ter um conforto acústico por causa dessas
vamos dizer, a paredes de taipa de pilão, que absorvem, fazem um isolamento acústico sensacional, se é bem feito, você não vai ter esses poluentes químicos voando por aí, todos os plásticos que você usou, todos esses madeiras aglomeradas, MDFs, que são os móveis estão feitos, poluindo com gases carcinogênicos. Você vai ter um espaço com conexão com a vida lá fora. Você vai, talvez, se você investiu na reboque, você vai ter texturas no seu parede, cores bonitas, naturais. Se você tem um telhado verde, você vai ter vida lá em cima do seu teto, aos passarinhos fazendo ninhos. São tanta vantagem, tantos benefícios, que a gente se pergunta por que o mundo ainda está construindo com cimento, com ferro, fazendo essas cidades horrorosas de concreto. Nilson, por que o mundo ainda está construindo com concreto e com cimento? Eu tenho uma teoria. Eu também. Você também. Quem vai primeiro? Então é o seguinte, eu vou para o intervalo, mas a gente volta no próximo bloco respondendo essa pergunta. Fica aí com a gente. Para mim, o principal ponto de não escolha das pessoas de uma obra de bioconstrução para uma obra convencional é simplesmente ignorância. E ainda entendendo que essa casa pode gerar energia, reciclar água, produzir biogás, eu acho que ninguém vai querer uma casa convencional.